Glória a Deus. Agora sim vamos ministrar e compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa tarde, que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27. Primeira Coríntios 1, 27. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra. E nós queremos, Senhor, entregar este momento ao Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito venha se manifestar em nosso meio, venha falar conosco, venha tratar conosco. Meu Deus, nós queremos e precisamos aprender mais de ti. Por isso nos ensina, faz tudo aquilo que o Senhor planejou para essa noite. Nós entregamos a direção deste culto ao Senhor. Eu te peço que a tua palavra vá na divisão das juntas e da medula, da alma do Espírito, Senhor, do teu povo, Senhor, e que eles venham ser tocados pelo teu Espírito nessa noite. Meu Deus, eu te peço, eu entrego e eu consagro este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, existe um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau. E esse filósofo, ele fez uma afirmação de que o homem seria produto do meio. Então, segundo essa teoria desse filósofo, as condições do ambiente no qual nós estamos inseridos, elas seriam determinantes para o nosso futuro. Então, se por um acaso uma pessoa ela nasce num ambiente totalmente desfavorável, fatalmente aquela pessoa teria um caminho ruim na sua vida, um caminho de derrota na sua vida. Mas, se uma pessoa nasce num ambiente favorável, essa pessoa certamente ela venceria na vida. E muitas pessoas concordam com isso. Muitas pessoas também defendem essa ideia de que o homem ele é produto do meio. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a visão bíblica acerca desse assunto? Na verdade, se nós olharmos as histórias de homens de Deus da Bíblia, nós vamos perceber que o meio ele influencia sim nas atitudes dos homens, mas que todos nós podemos romper com situações adversas, por pior que elas sejam, e nós podemos vencer. E pessoas que estão em condições favoráveis, se elas se descuidarem, se elas vacilarem, elas podem também ter um caminho de derrota. Ou seja, o homem, ele não é produto do meio. Ele pode sim romper com as situações adversas. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de personagens bíblicos que estavam em situações extremamente favoráveis e que tiveram uma vida que desagradou ao Senhor totalmente. Enquanto que outros, em situações extremamente desfavoráveis, conseguiram
vencer, conseguiram agradar ao Senhor com a sua vida. Muitas vezes, irmãos que nasceram juntos, que cresceram na mesma família, pessoas que estavam expostas às mesmas situações, ou pessoas que estavam expostas a situações diferentes, sendo que o que estava na situação pior venceu e o que estava na situação favorável não venceu. Isso demonstra que é possível sim nós rompermos com as situações adversas. Como essa palavra que eu li agora, esse texto que eu li agora, fala que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Se nós fizermos aqui uma pesquisa, se eu conversar com cada um de vocês aqui, todos conhecem uma pessoa que estava totalmente, numa situação totalmente ruim na sua vida. E estava com a sua vida financeira ruim, e estava com o seu casamento arruinado, muitos que estavam em depressão, mas que conseguiram em Cristo superar as adversidades e romper com esses males. Muitas pessoas que estavam abandonadas, estavam na sarjeta. Eu conheço testemunho de pessoas, de mendigos, moradores de rua, que foram abandonados pelas suas famílias, que estavam na sarjeta, mas encontraram em Cristo a força para romper e hoje estão bem. Pessoas que estavam desenganados pelos médicos, que os médicos disseram, aí não tem mais jeito, esse aí só um milagre. E aí conseguiram ser curadas, estão vivas para a glória de Deus. Muitas pessoas que não têm instrução, muitas pessoas que são semi-analfabetos, mas que chegam e pregam a palavra de Deus com unção e autoridade, e quando ele pega, o céu vem para a terra, e pessoas se convertem, e pessoas se arrependem, e estão fazendo a diferença no seu tempo. Muitos usuários de drogas, muitos alcoólatras, que também conseguiram encontrar força no Senhor para vencer as adversidades. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus que muda situações. Qualquer ser humano, qualquer homem que estiver disposto a entregar a sua vida a Jesus, ele pode mudar qualquer situação. Qualquer situação. Para o nosso Deus, nada é impossível. Ele enaltece os humildes e ele abate os soberbos. Para o nosso Deus, nada é impossível. E quando ele faz isso, quando ele tira um homem da sarjeta, quando ele tira um homem do pó e ele levanta, é para a glória dele. É para a glória dele. Então nós vamos estudar aqui a história de alguns personagens da Bíblia. Nesse contexto que eu falei, de pessoas que romperam com as adversidades, de pessoas que tinham uma condição favorável e perderam, e de pessoas também que cresceram no mesmo ambiente, mas tiveram destinos diferentes. E que, na verdade, o que fez a diferença na vida deles foram as escolhas que eles fizeram. As escolhas que eles fizeram, mesmo em meio às adversidades, fez toda a diferença na vida dessas pessoas. Então, quando eu estiver ministrando, você deve observar algumas características, algumas atitudes que esses homens de Deus, que superaram as adversidades e venceram na vida, tiveram, que nós devemos ter também, se nós quisermos vencer na vida. E também algumas atitudes que outros homens tiveram e que os levaram à derrota e que nós devemos evitar. Amém? Glória a Deus. Então a primeira comparação que eu quero fazer é entre dois irmãos, Caim e Abel. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Eles receberam a mesma educação. Eles foram filhos dos mesmos pais. No entanto, eles tiveram destinos opostos. A palavra de Deus fala que Caim
ele trabalhava com agricultura, ele era lavrador da terra, enquanto que Abel, ele trabalhava com pecuária, ele era criador de gado. E a palavra de Deus fala que Caim apresentou uma oferta ao Senhor e Abel também apresentou uma oferta ao Senhor. Ambos apresentaram ofertas ao Senhor. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. Observe que a palavra de Deus fala que o Senhor primeiro se agradou de Abel e depois se agradou da sua oferta. E que ele primeiro não se agradou da oferta de Caim e depois, ou da vida de Caim e depois da sua oferta. Na verdade, a oferta de Abel e a oferta de Caim demonstravam quem eles eram. Quem eles eram. Quem eles eram. O lugar que eles davam a Deus em suas vidas. Então, a principal diferença entre eles era essa: o lugar que eles davam a Deus em suas vidas. Caim, ele dava para Deus qualquer coisa. Ele dava para Deus o que ele achava que devia dar. Então, ele dava o resto. Ele dava a pior parte do tempo, a pior parte da vida, a pior parte dos recursos. Enquanto que Abel não. Abel, ele dava para Deus o seu melhor. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente entregue a Deus o nosso melhor, o nosso melhor. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus respondeu: o maior mandamento é: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, se este é o maior mandamento, se este é o primeiro mandamento, ele é o mais importante. É o primeiro que a gente tem que obedecer. Então, nós temos que dar para o Senhor o nosso melhor, a melhor parte, a primícia do nosso tempo, da nossa renda. O Senhor, ele é digno e ele merece o único lugar que ele pode ocupar em nossos corações, em nossa vida, é o lugar de honra e destaque. É o lugar de primeiro, é o primeiro lugar. E aí, Caim, não satisfeito de não entregar o seu melhor, ainda por cima, acaba matando seu irmão, cometendo o homicídio por inveja, que é outra atitude que nós devemos desprezar. A inveja. Nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá e não estarmos de olho naquilo que Ele dá para os outros. Abel, ele sabia o lugar que Deus tinha que ocupar na vida dele. Acima dos filhos, acima do casamento, acima do marido ou da esposa, acima das finanças, acima do dinheiro, acima do cargo, acima da liderança, acima de ministério, acima de profissão, acima de todas as coisas. Deus, eles têm que ser o primeiro em nossas vidas. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus em nossas vidas se torna um ídolo. O ídolo é tudo aquilo que você não está disposto a entregar para Deus. Se Deus chegar para você: eu quero que você entregue tal coisa agora, e você disser: não, isso eu não entrego para o Senhor, isso é um ídolo na sua vida. Tudo aquilo que você não está disposto a perder para Deus. E a grande realidade é que nós não temos como perder nada para Deus, porque na verdade nós não temos nada. Ele é tudo para nós. Deus é tudo que nós temos. Abel, ele entendeu isso e ele deu para Deus o seu melhor. Em Romanos 11:36, a palavra fala: porque dele, por ele
e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Falar também de outros 2 irmãos da Bíblia, que também tiveram a mesma educação, que também cresceram no mesmo lar, na mesma família, e também tiveram atitudes distintas, que também selou o destino deles, que foi Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, eles eram filhos de Isaac com Rebeca. Isaac era o filho da promessa, que o Senhor tinha prometido que daria para Abraão. E Isaac casou-se com Rebeca e teve teve 2 gêmeos, 2 filhos gêmeos, chamados Jacó e Esaú. Olha o que a palavra de Deus fala em Malaquias 1, 2 e 3. Olha o que ele fala sobre esses 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Amados, eu vou dizer uma coisa, quando eu li essa passagem, a minha cabeça entrou um pouco em parafuso. Não sei se alguém já parou para pensar nisso. Eu falei, rapaz, não, tem alguma coisa errada nessa história. Porque se você olhar a história de Jacó e Esaú, na minha ótica humana, no meu pensamento humano, quem foi errado foi Jacó. Jacó pega o dia que o irmão dele chega da caça e que estava morrendo de fome, e ele pega, oferece um prato de lentilha para comprar a primogenitura do irmão. E o irmão vai e vende. Depois Jacó vai, mancomunado com a mãe, Rebeca, engana o pai que estava cego, já estava velho, e rouba a bênção, recebe a bênção no lugar do irmão, e depois foge. Então, se eu olhar, quando eu olhei, não, para mim o errado dessa história não foi Esaú, foi Jacó. Mas aí o Senhor me mostrou por que o Senhor amou a Jacó e odiou Esaú. Na verdade, Esaú, ele tinha uma atitude que desagradava ao Senhor, que era a indolência, a indiferença. É aquela pessoa que não faz a diferença, que não dá o seu melhor, que não coloca o seu coração naquilo que faz. Então, tanto faz como tanto fez. É uma pessoa que vai deixando a vida passar sem fazer a diferença. Sem fazer a diferença. Já Jacó não. Jacó, ele representa aquela pessoa que, apesar de começar errado, que apesar de começar pelo caminho errado, fazendo da forma errada, um dia ela se decide e ela resolve fazer da forma certa. E para Deus, o que conta não é como começa, e sim como termina. Então, por pior que seja a situação, por mais que você ache que chegou no fundo do poço, que não tem mais jeito, se você tiver um arrependimento sincero, se você realmente se voltar para o Senhor e decidir fazer a vontade dEle, o Senhor, Ele está disposto a te perdoar e ao final da sua vida falar, eu amei tal pessoa, porque para Deus o que importa é como termina. Olha o que a palavra de Deus fala em Ezequiel 33, 14 a 16. Diz assim, Ezequiel 33, 14 e 16. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, e indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá.
Ou seja, você pode ter feito tudo errado até hoje, mas se hoje você tomar a decisão de realmente entrar pelo caminho estreito, o Senhor está disposto a te perdoar. O Senhor. Agora, o que você não pode é ficar procrastinando essa decisão. O que você não pode é ficar adiando essa decisão. Jacó, quando tomou essa decisão, e aí ele teve que se reconciliar com o seu irmão, que ele teve um arrependimento sincero, que ele se transformou em Israel, ele ia morrer. O irmão dele estava indo ao encontro dele para matá-lo. Mas aí ele se arrepende, ele tem um encontro verdadeiro com Deus. E aí, por conta disso, ele se torna o patriarca das 12 tribos de Israel. Então, para Deus, sempre dá tempo, enquanto você tiver vida, sempre dá tempo de você mudar e de você fazer a vontade dele. Nós somos chamados, amados, para fazer a diferença. É por isso que o Senhor nos compara com sal. O sal, ele é utilizado para salgar. Outra forma, elemento que ele nos compara é com a luz. A luz, ela tem que iluminar. Então nós somos chamados para salgar o mundo, para iluminar o mundo, para fazer a diferença no mundo com as nossas atitudes. Nós não podemos mais deixar a vida correr como está. Nós somos chamados para fazer a diferença. Então, eu apelo para você nessa noite, nessa tarde ou noite, que você se decida, que você realmente entre e faça a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar também e comparar mais 2 homens da Bíblia, certo? Que foram José e Sansão. Esses homens, na verdade, eles não são contemporâneos, eles não moravam perto um do outro, eles não eram irmãos um do outro. Mas por que que eu coloquei os dois para efeito de comparação? Na verdade, porque as escolhas que eles tiveram em relação à área sexual das suas vidas fez a diferença para a vida deles, fez toda a diferença na vida deles. Sansão, na verdade, ele era nazireu de Deus, ele era um homem consagrado desde o ventre da sua mãe, como nazireu, consagrado ao Senhor. O Senhor usou Sansão para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus, dotando Sansão para isso de força física. Então, Sansão era um homem muito forte, e o sinal da aliança com Deus era o seu cabelo. E ele, por conta da sua força, ele conseguia derrotar os inimigos, no caso, os filisteus. Teve uma história que Sansão, uma vez, com uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 filisteus. Sansão, ele era um homem muito forte, nazireu de Deus. No entanto, se você olhar para a vida de José, José era um homem que tinha tudo para dar errado. Eu vou dizer, eu acho que se eu tivesse no lugar de José, ou eu tinha me matado, eu não sei, porque José foi um homem que comeu o pão que o diabo amassou. José, na verdade, ele era um menino que ele era órfão de mãe. A mãe de José morre quando José ainda era muito novo, no parto do seu irmão mais novo, Benjamim. E aí ele se torna órfão de mãe. E ele era um garoto que era muito apegado ao seu pai, no caso, Jacó. Só que os irmãos deles tinham muita inveja, porque Jacó dava preferência clara a José e Benjamim, os filhos que eles tinham com Raquel, porque Raquel era a mulher que Jacó verdadeiramente amava. Então ele tinha uma preferência clara para os filhos de Jacó, e os outros irmãos ficavam com inveja de José. E o que é que eles fizeram? Pegaram José e venderam para os midianitas.
Uma caravana dos midianitas vinha passando e eles pegaram José e venderam para os midianitas. Então José, que já era órfão de mãe, agora é vendido como escravo pelos próprios irmãos e é tirado da convivência com seu pai, a quem ele era muito apegado. E aí lá, quando ele chega no Egito, os midianitas vendem ele a um homem chamado Potifar, que era capitão da guarda do Egito. E a palavra de Deus diz que Potifar viu graça nos olhos de José. E aí começou a entregar as coisas na mão de José. Mas acontece o seguinte: a mulher de Potifar, ela, como José era um homem, um rapaz formoso à vista, era um homem bonito, como diz a Bíblia, a mulher de Potifar começa a se insinuar para Jacó. E um belo dia, quando eles estão sozinhos, ela tenta agarrar José à força. E aí o que é que José faz? Foge, sai correndo. Se fosse hoje, para os padrões do mundo, o que é que iam dizer? Que José era gay, não? Porque um homem, chega uma mulher para agarrar ele e ele foge, não, esse cara é gay. É isso que iam dizer. Na verdade, amados, o padrão de homem para Deus, ele é totalmente diferente do padrão de homem do mundo. Isso é fato, certo? Então, um homem no mundo, para ele ser macho, né, o que é que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que ser mulherengo. Ele tem que pegar todas. Aí é o padrão, ele é homem. Se ele for mulherengo, se ele pegar todas, ele é macho. Segundo, ele tem que ser bruto. Ele tem que ser grosso. Então, se a pessoa não faz o que eu quero, eu saio na mão. Eu vou e dou um murro. Eu consigo as coisas na força bruta. Terceira coisa, ele tem que ter cachaceiro. Ele tem que tomar cachaça. Tem que xingar. Esse é o homem, é o padrão de homem para o mundo. Mas, na verdade, esse tipo de homem, eu vou até pegar leve, viu? Para Deus não passa de um moleque, né? Não passa de um moleque. Na verdade, Deus não criou o homem para viver dessa forma. O padrão de homem para Deus é um homem fiel à sua esposa, é um homem que é carinhoso com a sua esposa, é um homem que cuida da sua esposa, que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos, é um homem que é gentil e delicado com outras pessoas. Então é totalmente distinto. Amados, eles tiveram destinos diferentes. Um que era órfão de pai e mãe, que tinha tudo para ser um revoltado, acaba depois perdoando os irmãos. Ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos. Ele teve a oportunidade de mandar prender os irmãos, porque ele foi colocado como governador, mas ele perdoa os seus irmãos. Perdoa os seus irmãos. E ele se torna governador do Egito. Já Sansão não. Sansão, ele acaba se envolvendo com uma prostituta chamada Dalila. Ele se apaixona por ela e por conta disso, ele é capturado pelos filisteus. E ele acaba morrendo no ato, ao mesmo tempo heróico e suicida. E aí diz que no seu último ato de morte, ele matou mais filisteus do que toda a vida, mas ele acaba morrendo também. Por quê? Porque ele não aguentava ver um rabo de saia. Essas atitudes fizeram a diferença na vida deles. Falar também a comparação entre dois reis, o rei Saul e o rei Davi. Na verdade, um sucedeu o outro no trono de Israel. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. O primeiro homem que reinou como rei em Israel foi Saul. E Davi foi o segundo, ele foi o sucessor de Saul. E teve um determinado momento que o Senhor falou assim para Samuel: Samuel, por que você está orando por Saul, se eu já rejeitei ele? E Davi, ele fala: eu achei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e não vai faltar descendente dele na linhagem de Israel. Por que será? Será que Davi era perfeito e Saul não era? Será que é por isso?
Olha, amados, Davi, ele matou, ele cometeu um adultério, ele deitou com a mulher de um dos seus soldados mais leais, que era Urias. Esse soldado chamado Urias, ele era tão leal, que quando ele voltou da guerra, ele foi chamado, ele falou, vai ter uma noite com a sua esposa. Ele falou, rapaz, eu não posso, como é que eu vou deitar com a minha esposa, enquanto os meus amigos estão lá na guerra, eu não posso fazer isso. E ele não foi. E aí, Davi, na verdade, foi com a mulher desse homem que Davi deitou. E o que é que aconteceu? Ela engravidou. E aí, para encobrir o adultério, porque ela ficaria grávida e todo mundo ia ficar sabendo, o que é que ele faz? Ele manda matar Urias. Ele envia uma carta através do próprio Urias, mandando que quando eles entrassem na peleja, que Urias ficasse à frente, no fronte de batalha, e que os demais recuassem. E isso acontece. E Urias, ele é assassinado pelo próprio Davi. Então eu estou falando de um homem que cometeu um adultério e um homicídio. Na verdade, o que agradava o Senhor em relação a Davi é porque ele tinha um coração quebrantado. Amados, Deus não resiste a um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Um coração quebrantado, amados, é um coração que quando ele é confrontado pelo Senhor, que quando ele é corrigido pelo Senhor, e nós temos que ter essa noção que Deus é o nosso Pai, e todo pai bom corrige o filho que ama, e quando o Senhor vem corrigir, a pessoa que tem um coração quebrantado, ela se arrepende, ela chora, ela pede perdão e ela muda. Essa é as características de um coração quebrantado. Davi, quando foi ser confrontado pelo profeta Natã, ele não ficou inventando desculpa, falou, Senhor, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. E ele tem um arrependimento sincero, pelo que o Senhor o perdoa e fala, por conta disso, não morrerás, não morrerás. Então Deus espera de nós um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração também que chora por vidas, que chora por almas, que chora pelos seus familiares, que chora pelas pessoas que ainda não alcançaram o Senhor. Eu tenho um amigo chamado Bruno, e esse amigo, rapaz, aí quando era do mundo, a gente aprontou muito, viu? Eu vou dizer. Porque Bruno, ele torcia pro Bahia, eu torcia também, né? E, rapaz, a gente gostava de uma farra assim, né? Rapaz, pense uma dupla que aprontou. Foi eu e esse Bruno, né? E aí, acabou que por conta da vida, né, tomamos rumos diferentes, né? Hoje esse Bruno, ele mora em Jequié, o pai dele é fazendeiro, ele trabalha com o pai. E eu estou em Aracaju e aqui, né? Um dia, o Senhor falou assim, você já chorou? Olha a pergunta que o Senhor fez para mim. Você já chorou por Bruno, pela vida dele? Rapaz, tem horas que você não precisa nem falar. Tem horas que é só você botar o joelho no chão e chorar, meu amigo. Então, Deus não resiste. Se você tem um filho que ainda não está convertido, chore pela vida do seu filho. Se você tem um marido ou uma esposa que ainda não são convertidos, chore pela vida deles. Se você tem pais que não são convertidos, chore pela vida dos seus pais. O meu pai, por exemplo, teve uma vez que Deus estava pesando a mão em meu pai. Pesando mesmo, com força. Ataques convulsivos, né? De diversas formas, né? Ele era empurrado, vinha alguém e empurrava, um espírito empurrava e ele caía no chão. E aí teve um dia que eu estava ouvindo uma pregação, e aí eu abri um berro pela vida do meu pai. Eu fiquei uns 10 minutos chorando pela vida dele. Depois desse dia, graças a Deus, a gente esteve lá, orou por ele, ele parou de ter as convulsões, ele parou de ter esses empurrões. Por quê? Porque Deus encontrou em mim um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Outra coisa que era a marca de Davi, é que Davi, ele era um adorador. Uma palavra define Davi: adorador. Davi, ele escreveu a maior parte dos salmos. É só você ler os salmos para você ver
a adoração de Davi, como ele falava do amor que ele sentia por Deus, como era o relacionamento com Deus, como ele tinha intimidade com Deus. Se você olhar em Salmos 27:4, o que é que ele fala? Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias e contemplar a beleza da sua formosura. Deus procura com pessoas com o coração de Davi, um coração quebrantado, um coração que anseia pela presença do Senhor, um coração de adoração, de adorador. Na verdade, amados, a adoração, ela não é apenas louvor, apenas através da música. Na verdade, a música é uma das formas de adorar a Deus. Você pode, inclusive, estar cantando um louvor, mas não estar adorando a Deus. Porque, na verdade, nós adoramos a Deus com a nossa vida. Com a nossa vida. A adoração nada mais é do que todo ato que nós praticamos que agrada o coração de Deus. Então, por exemplo, se você dedica tempo à sua família, se você cuida da sua esposa, se você cuida dos seus filhos, você está adorando a Deus. Se no seu trabalho você se esforça, se você dá o seu melhor, se você veste a camisa, você está adorando a Deus. Então nós temos que adorar o Senhor 24 horas por dia. 24 horas por dia. Deus, ele procura pelo verdadeiro adorador que o adorem em espírito e em verdade. Mais duas comparações que eu queria fazer aqui. Foram sobre os 2 ladrões que morreram juntamente com Jesus na cruz. A Bíblia não fala o nome de nenhum dos 2. A única coisa que a Bíblia fala sobre eles é que eles eram malfeitores. 2 malfeitores. Jesus, ele foi crucificado no meio de 2 malfeitores. No entanto, eles têm destinos opostos. Um vai para o céu e o outro para o inferno. E aí você me pergunta, o que fez a diferença na vida daquele ladrão que foi salvo na última hora? E antes, o que fez com que aquele outro fosse condenado? Na verdade, o condenado era uma pessoa de coração duro. É uma pessoa de coração duro. Amados, tem pessoas que têm um coração duro. Na verdade, se você olhar, dureza de coração tem muito a ver com orgulho. Então, às vezes a pessoa está na sarjeta, às vezes a pessoa está numa situação terrível, às vezes você vê a pessoa doente, mas a pessoa não dá o braço a torcer, a pessoa não se arrepende, a pessoa se enche de justiça própria. E aí tem uma hora também que a paciência de Deus acaba. Já o outro ladrão não, aquele outro ladrão, ele acreditou na graça de Deus, ele creu na graça de Deus, ele creu na graça de Deus. Amados, aquele ladrão, ele aproveitou a última oportunidade que ele teve, porque ele ia morrer e ele ia ser condenado, mas ele aproveitou a última oportunidade que ele teve, porque ele creu na graça de Deus, ele acreditou na graça de Deus. Nós nunca sabemos qual vai ser o dia de amanhã, por isso que nós não podemos mais adiar essa decisão de convidar Jesus para ser o Senhor das suas vidas. O dia de você se arrepender é hoje. O dia do arrependimento se chama hoje. Não postergue mais essa decisão. Nós aprendemos através da vida desse outro que foi salvo, quão grande é a graça de Deus. Que a salvação do homem não é pelas obras, mas é mediante o sacrifício de Jesus na cruz. A grande questão é que nós somos orgulhosos. Nós queremos, se você for perguntar a uma pessoa, se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? A pessoa vai responder, eu iria para o céu. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. A maioria iria responder isso. Mas as nossas obras, a nossa justiça própria diante de Deus, elas são como trapos de imundícia. Ela não tem valor nenhum
na verdade, a justiça de Deus, ela só pode ser feita, ela só pode ser consumada mediante o sacrifício de Jesus na cruz. E nós somos orgulhosos de reconhecer que a nossa salvação, ela possa vir porque outra pessoa morreu em nosso lugar. Nós queremos pagar o preço da nossa salvação. Em Efésios 2, capítulos 8 e 9, olha o que a palavra fala. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí você vai me perguntar, então, já que é pela graça, eu posso então aprontar, né? Eu posso sair daqui pecando torto à direita. Na verdade, amado, se você pensar assim, esse pensamento é um pensamento de escravo, tá? Quem pensa isso, não, já que a salvação é pela graça, eu posso pecar à vontade. Esse pensamento é um pensamento de escravo. Por quê? Porque o pecado é ruim para você mesmo. Para você mesmo. Quando Deus pede para você não pecar, é para proteger você mesmo. Então a graça, ela veio para te libertar do pecado, para você viver acima do pecado, porque o pecado é ruim. Então você fala, por exemplo, não, eu não vou ser cristão, porque cristão não pode beber, um exemplo. Eu não estou falando da pessoa que toma uma socialmente, não, viu? Estou falando da pessoa que tem autocontrole, que vai e toma um cálice de vinho. Não estou falando isso, estou falando da pessoa que se embriaga. E aqui vocês estão falando com uma pessoa que já entendeu desse assunto, né? Eu já bebi tudo que vocês podem imaginar, cachaça, vinho, uísque. Já fiquei embriagado diversas vezes, então eu falo do que eu já vivi. Grandes coisas, tomar cachaça. Você bebe, no outro dia acorda de ressaca, acorda passando mal, fica com mau hálito, inconveniente, bate o carro. Eu já bati o carro embriagado 3 vezes. Você é escravo. Você é escravo. Porque isso te faz mal e você não para de fazer. Mesma coisa, vou citar exemplo. Não, eu não vou ser cristão porque cristão não pode pular carnaval. Rapaz, eu já pulei carnaval algumas vezes. Grandes coisas pular carnaval. Um lugar cheio de violência, briga, assalto, estupro. Aí você vai com sua esposa, os outros mexem com a sua esposa, às vezes querem acariciar as partes íntimas da sua esposa. Imagine, e você não vai ser cristão por isso. Então isso é um pensamento de escravo. Na verdade, se você é livre, você fala, eu não vou fazer nada disso. Sabe por quê? Porque eu privilegio e eu prefiro a presença de Jesus em minha vida. Olha, amados, eu vou falar assim, eu não gosto de ficar contando muito, dando muito ibope para pecado não, viu? Mas vocês conhecem a história da mulher pecadora da Bíblia, né? Que Jesus fala assim, uma pessoa devia 500, eu acho que eu devia mais que aquela mulher. Rapaz, se teve uma pessoa que já aprontou nessa vida, fui eu. Tudo o que vocês imaginarem aí, eu já aprontei. Em todas as áreas. Rapaz, eu vou dizer, nada que eu vivi. Aqui nós estamos falando também com alguns jovens, e pode ser que os jovens fiquem com o seguinte pensamento, talvez no mundo é melhor. Talvez lá na curtição, na farra, nas drogas, na bebida, seja melhor. Vocês estão falando para uma pessoa que já viveu tudo isso. Esse caminho é caminho de morte. Esse caminho é caminho de depressão. Esse caminho é caminho que não leva a lugar nenhum. E nada que eu vivi se compara com a presença de Jesus na minha vida. Nada se compara com a presença de Deus na minha vida. Eu não troco a presença de Deus por nada na vida. Eu parei de beber e eu parei de pular carnaval, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. E eu tenho algo muito melhor, que é a presença de Jesus na minha vida. E eu não troco por nada. Por nada. Glória a Deus. Mais 2 que eu queria falar aqui foram Pedro e Judas. Pedro e Judas. 2 apóstolos, 2 discípulos de Jesus Cristo.
receberam os mesmos ensinamentos do Mestre, viram os mesmos sinais, viram os mesmos prodígios, viram cego enxergar, viram coxo andar, viram mudo falar, viram mortos ressuscitarem, ouviram a mesma pregação, mas tiveram destinos opostos. E o que é que levou Judas a se perder? A cobiça. A cobiça. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. Olhe, por dinheiro, casais se separam. Por dinheiro, filhos matam pais para receber a herança. Marido mata esposa e esposa mata marido para receber seguro de vida. Rapaz, dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Na verdade, o dinheiro, ele é um Deus. Por isso que Jesus falou, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós amamos um e odiamos o outro. Que foi o quê? A Deus e a Mamon, que significa riquezas. Então, o dinheiro, ele é um Deus. Na verdade, o dinheiro, se ele for bem utilizado, se você colocar o dinheiro no lugar que ele deve existir da sua vida, como um meio, né, para você sustentar a sua família, para você financiar a expansão do reino de Deus, para você estudar, para pagar um plano de saúde para os seus filhos. O dinheiro, ele é uma bênção para você ter uma casa e você possa dar conforto para a sua família, para você ter um carro para se locomover, para fazer a obra de Deus. O dinheiro é uma bênção. Mas quando nós colocamos o dinheiro acima de Deus em nossas vidas, como nós colocamos o dinheiro como Senhor das nossas vidas, aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Amados, o dinheiro não traz felicidade. Essa é uma coisa que precisa ser falada. Lógico que não é bom você ser pobre. Eu não estou aqui defendendo a teologia da miséria. Mas o dinheiro não traz felicidade. As clínicas psiquiátricas, os psicólogos estão cheios de pessoas ricas. Salomão, que foi rei, que era filho de Davi, ele foi um dos homens mais ricos que já existiu da história. Salomão era tão rico que ele não contratava os músicos, né? Ele comprava os músicos, ele tinha músicos particulares. Ele comprou tudo o que ele quis. E no final, sabe o que ele falou? Eu aborreço a minha vida. Busque ao Senhor. Isso aí é o conselho que eu dou para vocês. Então, amados, o amor ao dinheiro. E Judas, ele se deixou atrair pela cobiça. Muitas pessoas se corrompem. Muitos pastores que são homens de Deus, que são usados por Deus, mas pelo amor ao dinheiro vendem o seu chamado. Nós não podemos deixar o dinheiro dominar as nossas vidas. Agora Pedro, apesar de ter negado Jesus, apesar de ser um homem destemperado, que não tinha domínio próprio, que falava demais, falava pelos cotovelos, mas ele tinha uma característica que agradava o coração de Deus. Ele era apaixonado por Jesus. E Deus procura por pessoas como Pedro, pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que estão dispostas a morrer por Jesus, a largar tudo por conta dele. Essas são as pessoas que Deus procura. E Pedro, ele era apaixonado por Jesus. Jesus, ele vai vir e vai buscar a sua noiva para casar com ele. E ele vai casar com uma noiva apaixonada. Ninguém quer casar com uma noiva que está em cima do muro. Ninguém quer casar com uma noiva que não sabe o que quer. Quem é noivo, né? Pô, a pessoa está meio indiferente, não sabe o que quer. Ninguém quer casar dessa forma. Todo mundo quer casar com um noivo, com uma noiva apaixonada. E Jesus, ele quer casar com uma noiva apaixonada. Apaixonada. E aí Pedro, depois que ele nega Jesus, Jesus vai ao encontro dele e aí pergunta: Pedro, você me amas? E pergunta 3 vezes. E Pedro: Senhor, tu sabes
que eu te amo. E aí no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, e aí Pedro é revestido de unção, poder e autoridade. Na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Um pescador bruto, indouto e iletrado, com o Espírito Santo, em uma pregação dele, 3.000 pessoas se convertem. Então, o Senhor procura por pessoas apaixonadas por Ele. Para a gente finalizar, eu queria fazer uma comparação, a última comparação, entre Adão e Jesus. O primeiro Adão, ele foi colocado por Deus no jardim do Éden, com tudo do bom e do melhor. A vida que pediu a Deus. A única coisa que você precisa fazer é cuidar do jardim. Você pode comer de tudo. Você pode comer de todas as árvores. Se você quiser dançar, você pode. Se você quiser sair com a sua família, você pode. Se você quiser ir para o cinema, você pode. Se você quiser ir para o teatro, você pode. Se você quiser praticar esporte, você pode. Se você quiser ouvir música, você pode. Você só não pode, Adão, comer dessa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do mal. Você só não pode adulterar. Você só não pode roubar. E aí para onde a gente vai? Para essa árvore. Para essa árvore. E Adão, ele acaba, Eva primeiro acaba caindo no pecado, ele é enganado e come da árvore do conhecimento do bem e do mal e acaba sendo expulso da presença de Deus. O homem, ele é destituído da glória de Deus por conta do pecado de Adão. Já Jesus, o último Adão, nasceu numa estrebaria, porque não tinha lugar nos hotéis lá de Belém. Ele acaba nascendo numa estrebaria. Ele era filho de uma família humilde, filho de uma família pobre. O pai de Jesus, ele era carpinteiro. Ele veio ao mundo num momento político totalmente adverso do povo de Israel, que estavam sob o domínio do Império Romano. Foi humilhado, perseguido, caluniado, traído, negado, abandonado por Deus. Essa foi a maior dor que Jesus sofreu quando ele estava na cruz e o Pai o abandonou, porque o nosso pecado estava sobre ele e fez separação entre ele e Deus, e ele foi abandonado por Deus. Quem aqui já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Para mim, aquele filme é o que tem o relato mais real do que foi a paixão de Cristo. De quanto ele sofreu, de quanto ele apanhou, foi chicoteado, esbufeteado, cuspiram nele, fazendo piadinha com o nome dele, com fome, com sede, sendo esbofeteado, com dores, crucificado no meio de dois ladrões. Antes de ser crucificado, pergunto: quem você quer que soltem? Você, Jesus de Nazaré ou Barrabás? E o povo solta Barrabás e deixa Jesus crucificado. Isaías 53, 4 e 5 fala: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados, e você sabe por que ele passou por tudo isso? Você sabe por que ele escolheu passar por tudo isso? Porque ele tinha o direito de escolher não passar por isso, mas ele escolheu passar por tudo isso. Sabe por quê? Uma palavra: amor. Foi por amor. Foi por amor. Ele se importa com você.
você é importante para Ele. Ele passou por tudo isso porque Ele sabia que você ia estar aqui hoje. E que você ia estar ouvindo essa palavra. E Ele manda te dizer que você é importante para Ele. Que Ele te escolheu. Você não é qualquer um. Ele te escolheu. Ele te amou primeiro. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Tudo aquilo que você precisa para ter uma vida abençoada, Jesus já fez, já conquistou para você na cruz. Quando Ele gritou, está consumado, o que é que Ele fez? Eu fui até o fim. Eu cumpri o propósito que o meu Pai me deu para fazer aqui na terra, resgatar as nossas vidas. Amados, o que Jesus fez não pode ter sido em vão. Jesus não pode ter passado por tudo isso em vão, para você estragar a sua vida, para você perder tempo com as coisas que não agregam, perder tempo com as coisas que desagradam a Deus. Não pode ter sido em vão. O que Jesus fez por você é muito, o que Ele tem para você, para a sua vida, é muito melhor do que o mundo tem para te oferecer. Porque ó que seja a situação, Ele pode mudar. Apocalipse 3:20, Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei, e Ele comigo. Jesus, amados, Ele venceu a morte. E Ele pode, é o único que pode te dar a vida eterna. Tudo aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus, Ele conquistou, reconquistou para nós na cruz. Amém? Glória a Deus. Amados, se essa palavra falou no teu coração, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você até aqui tenha feito as escolhas erradas. E você queira, nessa noite, tomar posição, querer andar pelo caminho estreito. Talvez também você esteja vivendo uma situação difícil na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida financeira. E você também crê que Deus pode mudar essa situação. Eu queria convidar você a vir aqui no altar do Senhor, porque eu queria fazer uma oração especial por sua vida. Amém? E nós vamos ligar aqui na terra para que Deus, Ele possa te perdoar, para que Ele possa entrar na sua casa, para que Ele possa restaurar a sua vida, para que Ele possa alcançar os seus familiares, em nome de Jesus. Pode vir aqui no altar do Senhor, que nós vamos orar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim Pai, eu não aqui estão os teus filhos, Senhor. E eu quero apresentar a vida de cada um deles ao Senhor, Pai. Quero orar nessa noite, Senhor, para que a tua graça, para que a tua misericórdia possa alcançar cada um deles. Para que o Senhor revele agora no espírito deles quanto o Senhor os ama, o quanto eles são especiais para o Senhor. Que o Senhor os chama pelo nome. Meu Deus, mostra para eles, Pai, que o fim que o Senhor tem para eles, que o destino que o Senhor tem para eles é muito melhor, Senhor, do
Deus, que é aquilo que muitos estão vivendo. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro para que a partir desses exemplos, Senhor, que nós vimos, de pessoas, Senhor, que tiveram uma vida, Senhor, de dificuldade, de intempéries, de luta, Senhor, mas conseguiram vencer tudo, Senhor. Porque nós cremos, Pai, que Cristo é a nossa vitória e que nele nós podemos vencer, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar das aflições. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ser mais um em nossas vidas. Meu Deus, que nós venhamos colocar o Senhor como primícia das nossas vidas, como primeiro lugar das nossas vidas. Pai, que nós não venhamos ser como Caim, Senhor, que ofereceu para o Senhor qualquer coisa, achando que o Senhor se satisfaz com qualquer coisa. Que nós venhamos dar o nosso melhor ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, levanta desse altar homens como Abel, homens como Abel, que através da sua vida, Senhor, vão testemunhar que o Senhor tem que ser o primeiro, que o Senhor tem que ser como o outro. Levanta Abel, homens como Abel, mulheres como Abel desse altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro também, Senhor, por aqueles, em nome de Jesus, que tem, Senhor, desaprovado o Senhor com as suas atitudes, através da prática do pecado, através da prática da imoralidade. Senhor, que hoje eles venham se decidir, Senhor, que hoje eles venham se converter. Eu oro para que o Senhor venha agora com um batismo de arrependimento, Senhor, trazendo um arrependimento verdadeiro, Senhor, trazendo um arrependimento que vem do coração, Senhor. E o Senhor vai na direção da alma e do Espírito agora. O Senhor toque, Senhor, e o Senhor toque, Senhor, em nome de Jesus, e que eles venham se quebrantar. Meu Deus, que nós venhamos ser como Davi, um homem de coração quebrantado, um homem que te adorava em espírito e em verdade. Eu sei, Pai, que o Senhor